todo poder é seu. Cada estrela. Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Igreja Cristã Encontro Gênesis. Muito prazer, o meu nome é Léo Oliveira e eu estou pastor da Igreja Cristã Encontro Gênesis. Estamos iniciando mais um mês, o mês de outubro, e é um mês muito especial porque as igrejas de confissão reformada, bem como outras igrejas, comemoram o aniversário da Reforma Protestante, 505 anos da Reforma Protestante. E, em celebração a essa data, nós do Encontro Gênesis vamos estar fazendo, durante os domingos de outubro, exposições sobre os solas. Vamos estar expondo cada sola para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje, dando abertura à nossa série expositiva, Os Solas da Reforma Protestante, vamos iniciar expondo somente a graça. E eu creio que será algo que vai impactar e falar muito aos nossos corações. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse privilégio. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, para juntos aprendermos sobre o Senhor. Que a Tua palavra nos confronte, nos edifique e nos console, Pai. Obrigado pela Reforma Protestante, por aquilo que Lutero, Pai, ele fez em prol da Tua Igreja. E que possamos, Pai, estar com os nossos corações queimando a cada momento, Pai, a cada dia, estarmos ouvindo e expondo, Pai, a Tua palavra de forma fidedigna, Pai, sem qualquer interferência humana, sem qualquer achismo, mas aquilo que a Tua palavra nos revela, o seu contexto, a sua essência. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Os solas da Reforma Protestante. Vamos estar falando, como eu disse, sobre a sola, somente a graça. E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso de número 8. Efésios capítulo 2, verso de número 8. É um clássico na literatura cristã. Diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Em algumas versões é um dom de Deus. No mês de outubro, celebramos os 505 anos da Reforma Protestante. Achamos então propício, em função dessa data comemorativa e do estado de erosão da Igreja Evangélica atual, refletirmos sobre o que significa ser evangélico. No que creem os evangélicos, afinal de contas? Por que nós somos protestantes e não católicos romanos? Em abril de 1996, 120 pastores, docentes e líderes evangélicos das organizações para-eclesiásticas se reuniram em um hotel no coração da Universidade de Cambridge, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Eles estavam reunidos porque estavam preocupados com a desconfiguração do movimento evangélico e decidiram então convocar a Igreja da América do Norte a se arrepender do mundanismo e buscar recuperar as doutrinas bíblicas apostólicas, porque somente elas capacitam a Igreja e proporcionam integridade para o seu testemunho perante o mundo. A Declaração de Cambridge foi o documento que se derivou desse trabalho. Lê-se assim em seu preâmbulo: as igrejas evangélicas de hoje são cada vez mais dominadas pelo espírito desse século, em vez de pelo espírito de Cristo. Como evangélicos, nós nos convocamos a nos arrepender desse pecado e a recuperar a fé cristã histórica. No decurso da história, as palavras mudam. Na época atual, isso aconteceu com a palavra evangélico. No passado, ela serviu como elo de união entre cristãos de uma diversidade ampla de tradições eclesiásticas. Os evangélicos históricos eram confessionais.
acolhi as verdades essenciais do cristianismo conforme definidas pelos grandes concílios ecumênicos da Igreja. Além disso, os evangélicos também compartilhavam uma herança comum nos solas da Reforma Protestante do século XVI. Hoje, a luz da Reforma já foi sensivelmente obscurecida. A consequência foi a palavra evangélico se tornar tão abrangente a ponto de perder o sentido, que afinal, o que é ser evangélico? Enfrentamos o perigo de perder a unidade que levou séculos para ser alcançada. Por causa dessa crise e por causa do nosso amor a Cristo, seu Evangelho e sua Igreja, nós procuramos afirmar novamente nosso compromisso com as verdades centrais da Reforma e do evangelicalismo histórico. Nós afirmamos essas verdades não pelo seu papel em nossas tradições, mas porque cremos que são centrais para a Bíblia. Nós também, Igreja Cristã Encontro Gênesis, nós precisamos afirmar essas verdades, essas mesmas verdades, e pelos mesmos motivos. Precisamos ouvir a voz de Deus. Em Jeremias, capítulo 6, verso 16, assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Gente bonita e fofa de Deus, precisamos batalhar pela fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. E somente assim, pela fé dos profetas e dos apóstolos, é que vamos encontrar e vamos espalhar o verdadeiro descanso para a alma. E a razão é muito simples. Somente pelo Evangelho bíblico é que se chega a Cristo, o maior bem do Evangelho. E somente em Cristo é que encontramos descanso para a alma. Disse o Senhor Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Venham a mim todos vocês que são cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. No propósito com a sã doutrina da Reforma Protestante, não é outro, mas o de desimpedir o caminho para que todos tenham acesso a Cristo e nele achem descanso para a alma. Irmãos, queremos afirmar nessa noite que os 5 solas da Reforma Protestante são a essência do que significa ser um cristão protestante ou evangélico ou reformado, como você preferir. Vimos que a grande questão que os reformadores buscaram responder foi, em primeiro lugar, como nos tornamos espiritualmente vivos, uma vez que, por natureza, estamos mortos no pecado. E, em segundo lugar, como nós saímos de debaixo da condenação de Deus, uma vez que sem Cristo já estamos condenados. Se esses, portanto, são os 2 grandes problemas da humanidade, segundo o cristão protestante, evangélico, reformado raiz, externamente, o ser humano vive sob a ira de Deus, posto que pecou. E internamente, o ser humano está morto. Ele é incapaz de fazer as pazes com Deus. A Reforma Protestante, no entanto, reencontrou o tesouro escondido da Igreja, o Evangelho da glória e da graça de Deus, nas palavras de Lutero, o capitão da Reforma. Esse Evangelho redescoberto é o que nos torna cristãos evangélicos, protestantes e reformados. Ou seja, nascermos de novo espiritualmente ou revivemos em Cristo e Deus se volta 100% a nós para sempre. Se dá pela graça somente, em Cristo somente, por recebimento em fé somente, de forma que todas as coisas rendam, em última instância, glória somente a Deus,
com a Bíblia somente como autoridade final e decisiva para discernir, ensinar e defender as verdades do Evangelho. E nessa exposição dessa noite, irmãos, vamos buscar o fundamento bíblico para a afirmação dos reformadores de que nascemos de novo ou revivemos em Cristo para a vida eterna e Deus se volta 100% a nós para sempre. Se dá pela graça somente. Nenhuma doutrina revela mais a erosão do Evangelho do que os que fizeram com a doutrina da graça. Não é que os evangélicos, ou mesmo a Igreja Católica Romana, negue a doutrina bíblica tão importante da graça de Deus. O problema é que, apesar de afirmarem a doutrina da graça de Deus na teoria, muitos evangélicos e também católicos a rejeitam na prática. Entre os protestantes, existe uma enorme incompreensão ou mesmo distorção do ensino da Igreja Católica sobre a graça. Às vezes é dito, os católicos ensinam que somos salvos pelas obras, mas os protestantes ensinam que somos salvos pela graça. Essa declaração, mesmo sendo comum, não é de toda verdadeira a respeito da Igreja Católica. Católicos não ensinam que alguém é salvo pelas obras a parte da graça de Deus. Eles, de fato, ensinam que uma pessoa é salva pela graça de Deus. Em que, então, católicos se diferem dos protestantes? Onde está a linha que diferencia Roma da Reforma? Encontra-se em uma única palavra: sola, somente. Os reformadores sustentavam que o pecador, é salvo pela graça de Deus, o seu favor imerecido somente. Essa doutrina, ela significa que nada que o pecador fizer poderá trazê-lo o mérito para obter a graça de Deus. O pecador não coopera com Deus para merecer a sua salvação, ou mesmo obtê-la. A salvação, do começo ao fim, é o dom soberano de Deus para indignos e não merecedores. A essência do ensino contra o qual os reformadores lutavam contra era resumida no lema: aqueles que fazem o que lhes é possível fazer, Deus não negará sua graça. A graça na mente medieval era semelhante a uma substância infundida ou despejada nos crentes, o tipo de um pó mágico capaz de transformá-los à medida que cooperam com ela. O crente comum poderia fazer uso de um pouco da graça, mas o devoto verdadeiro, além de conservá-la, poderia fazer grande uso dela pelo zelo pessoal extraordinário e por meio de técnicas espirituais. Portanto, irmãos, zelo, obras e técnicas espirituais, ao mesmo tempo que evocam para o fiel a graça de Deus, cooperavam com ela para a salvação. Assim, se cria e contra isso lutaram os reformadores. Antes, porém, de corrermos para tirar o cisco do olho dos católicos, nós evangélicos precisamos primeiramente nos apressar em nos livrar do tronco que está nos nossos olhos. Somente então vamos ser capazes de ver o suficiente para tirar o cisco do olho de um católico. Irmãos, não sejamos hipócritas, conforme nos advertiu o Senhor Jesus. Assim como Roma acreditava na graça e ainda acredita, evangélicos igualmente acreditam. De fato, a Igreja Católica insistia e insiste que sem a graça ninguém pode ser salvo. Só que, conforme já dissemos, a graça era o tipo de um pó mágico que ajudava a pessoa a viver uma vida melhor com a ajuda de Deus. No que isso se difere da crença de grande parte dos evangélicos contemporâneos? Quando se olha para o cenário evangélico atual, fica-se com a impressão de que firmemente se crê,
que os seres humanos são essencialmente bons e que o mal deve ser atribuído a forças impessoais, a estruturas corrompidas de poder, a instituições de alguma forma maligna e até as ações do diabo. Desse modo, a doutrina da graça, que é essencial, que é a essência do Evangelho de Cristo, perde completamente o seu sentido e mesmo utilidade. Durante séculos, isso tem sido chamado de pelagianismo, uma heresia. Há muitos evangélicos que pensam assim. O pelagianismo foi um conceito teológico que negou o pecado original, a corrupção da natureza humana, o servo-arbítrio, arbítrio escravizado, cativo ao pecado, e, portanto, a necessidade da graça divina para a salvação. O termo é derivado do nome de Pelágio de Bretanha, forte debatedor de Agostinho no século V. Os reformadores não acusavam a Igreja Católica de pelagianismo, pois a doutrina fora condenada no Concílio de Éfeso, entre 414 e 418 d.C. Entretanto, porém, líderes eclesiásticos medievais já tinham alertado para a infiltração de um pelagianismo progressivo na Igreja Católica. O mesmo se dá hoje entre evangélicos. O que os reformadores oficialmente condenaram foi o semipelagianismo. O ensino do semipelagianismo é basicamente que o ser humano é salvo exclusivamente por Deus, mediante a graça, mas que a salvação partiria somente da iniciativa da boa vontade do coração do homem para com Deus. Isso é, o homem precisa dar o primeiro passo em direção a Deus e então Deus irá completar o processo de salvação do homem. Essa teoria ela foi considerada herética, veja você, pela Igreja Católica no Concílio de Orange, lá na França, em 441 e 529 d.C. O semipelagianismo deriva do pelagianismo e, mesmo que tenha sido oficialmente rejeitado, estava impregnado na Igreja Católica e está hoje nos evangélicos. Os reformadores, em contrapartida, diziam que a graça não é uma substância que Deus nos dá para vivermos uma vida melhor, a partir do momento que damos o primeiro passo e fazemos o que nos é possível. A graça, diziam os reformadores, é uma atitude de Deus em relação a nós, aceitando-nos como justos por causa da santidade de Cristo e não nossa. Além do que, Deus é quem coloca em nós o desejo e a capacidade para realizar. É Deus quem começa e termina a obra de salvação no pecador. Isso sim é graça. Quanto do evangelicalismo brasileiro não se parece com o semipelagianismo? Sim, é a cara dele. Quantas não são as pregações, pasmem, de púlpitos evangélicos que soam exatamente como o motor da igreja medieval e contra a qual lutou a reforma protestante. Deus não negará sua graça àqueles que fazem o que lhes é possível fazer, como se fosse possível, sem a iniciativa da graça mesma, o pecador começar a fazer alguma coisa. Quantas não são as mensagens semipelagianistas, né, e contra as quais a reforma protestante lutou, pregadas ainda hoje em igrejas evangélicas ou por mensageiros do evangelho e que soam mais ou menos assim: você tem que querer, você tem que tomar uma decisão. Ora, pois, o que dizer da afirmação de Paulo em Romanos capítulo 9, verso 16? Portanto, a misericórdia, a graça, depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem dos nossos esforços. O que fazemos então com esse texto? A graça, gente bonita e fofa de Deus, não depende do desejo nem do esforço ou da decisão do homem, mas da pura e simples misericórdia, da iniciativa de Deus.
É Deus mesmo quem escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros, conforme Romanos 9,18. E a nós, meros humanos, não nos compete discutir com Deus sobre a forma como Ele escolhe agir para revelar a sua própria glória. Outra coisa, quantos evangélicos não andam dizendo por aí que a graça de Deus é para me reafirmar ou me fazer sentir amado por Deus exatamente como eu sou? A Reforma Protestante, no entanto, insistia no conceito teocêntrico, exaltando a glória da soberana graça de Deus. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Efésios 1,6. Portanto, gente bonita e fofa de Deus, não é somente Roma e o ensino da Igreja Católica que precisam ser rejeitados dentro dos arraiais evangélicos, como escreveu muito bem Michael Horton, mas também o sistema wesleyano, arminiano, conforme mediado por Charles Finney, o pentecostalismo tradicional e a tradição avivalista, num ponto que cada um delas deixa de honrar suficientemente a graça de Deus. Até onde o protestantismo exaltou o homem às custas de Deus, até ali acomodou-se a era moderna, e isso está, sem dúvida, no âmago da crise que nós trouxemos, que nos trouxe os evangélicos até aqui, para hoje nos arrependermos e confessarmos. Há duas condições, irmãos, para o pecador ser regenerado: misericórdia, Senhor, arrependimento e fé. O arrependimento implica em mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Ora, é impossível ao homem a parte da iniciativa da graça de Deus, posto que é o Espírito Santo mesmo é quem convence o homem do pecado e que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Sim, o pecador ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa se arrepender do pecado e crer para a salvação voluntariamente. Mas tudo isso é Deus mesmo que graciosamente opera em nós do começo ao fim. A confiança demasiada infundada na capacidade humana de sempre dar o primeiro passo na direção de Deus ou do bem é um produto da natureza humana decaída. Essa falsa confiança enche hoje não apenas o mundo católico, mas o mundo evangélico também. Desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e prosperidade. Desde aqueles que já transformaram o evangelho em um produto vendável e os pecadores consumidores, até aqueles que tratam alguma expressão de fé cristã como verdadeira simplesmente porque funciona e dá algum resultado palpável. Gente bonita e fofa de Deus, a graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Devemos, pois, reconhecer que os seres humanos nascem espiritualmente mortos, estão sob a ira de Deus e não são capazes de se ajudar, tampouco de cooperar com a graça regeneradora. Mas isso é bíblico? Bom, passemos às Escrituras para verificarmos se de fato esses pontos se fecham biblicamente. Afinal, a verdade última é a Bíblia Sagrada. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, vamos ler dos versos 23 a 25. Romanos capítulo 3, do verso 23 ao 25. Diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, gratuitamente, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados.
Deus apresentou Jesus como sacrifício, propiciação, lugar de expiação pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Apesar de termos pecado, irmãos, apesar de sermos por natureza injustos ou indignos, estamos fora do alcance do padrão da glória de Deus. Deus mesmo nos declara justos. E a motivação para a nossa justificação é a graça de Deus, a gratuita graça de Deus. Veja que nesse parágrafo, apenas, talvez um dos mais importantes da Bíblia, diga-se de passagem, nós já encontramos aí 3 dos solas da reforma. Somente a graça, no verso 24, somente Cristo, no verso 24 e 25, e somente a fé, verso 25. Sem contar ainda que, indiretamente, o apóstolo Paulo apresenta a causa última da queda do homem, não dá glória somente a Deus, verso 23. Ser justificado é o mesmo que dizer, para sempre Deus se volta 100% ao pecador que creu em Cristo. Outro destaque muito importante, ao dizer que em sua graça gratuitamente Deus nos declara justo, verso 24, Paulo aqui está deixando claro que a justificação está longe, infinitamente distante de ser algo que fazemos por merecer ou por ganhar. Com efeito, não fazemos qualquer contribuição para a nossa ressurreição da morte espiritual pela graça. Tampouco fazemos alguma contribuição para Cristo como fundamento de nossa justificação. Não fazemos qualquer adição à graça. Graça é gratuidade. Ser justificado é também, ou pressupõe, ter sido ressuscitado da morte espiritual para se conseguir crer em Cristo como a nossa justiça. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo destaca 2 vezes o fato de que é pela graça que vocês são salvos. Como é a graça de Deus evidente na salvação, pastor? Nós vemos a graça de Deus em evidência, Paulo diz, quando Deus mesmo faz com que o morto viva em Cristo. Para apreciarmos ainda mais plenamente a graça de Deus, irmãos, considere comigo o que o apóstolo tem a nos ensinar sobre os mortos no pecado e os vivos pela graça. Preste atenção comigo no parágrafo a seguir, fazendo 2 perguntas a esse texto. Primeiro, quem são os mortos no pecado? E segundo, o que significa estar morto no pecado? Vamos ler Efésios capítulo 1, versos de número 1 ao verso 3. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Quem são os mortos? Os efésios estão incluídos. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. No verso 1. Inclui Paulo e os judeus. Todos nós vivíamos desse modo. Verso 3. De fato, inclui todo homem, mulher, criança em Adão. Nós éramos, por natureza, merecedores, filhos da ira, como os demais, o restante da humanidade. A palavra mortos inclui pessoas como você, eu, nossos filhos. O que significa estar morto? Paulo, ele aponta para 3 coisas nessa mensagem. A primeira, estar morto significa estar sob condenação. Antes de Cristo, estávamos mortos por causa de nossa desobediência e de nossos muitos pecados.
Deus disse a Adão em Gênesis capítulo 2 que a morte é uma penalidade para o pecado. E quando violamos a lei de Deus, nós somos culpados perante esse Deus Santo e respondemos perante a sua justiça. Em segundo lugar, estar morto significa estar debaixo do jugo. O morto serve a 3 mestres: o mundo, viver como o resto do mundo; a carne, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana; e o diabo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. E em terceiro lugar, estar morto significa estar sob a ira de Deus. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Estávamos com justiça, sujeitos ao descontentamento santo de Deus por causa do nosso pecado. Éramos assim por natureza, em outras palavras, nascemos nessa condição de pecado. Muitos não aceitam esse ensinamento. Fora da igreja, tantas vezes até dentro dela, vale lembrar, muitos assumem que as pessoas são por natureza boas. Elas tendem a acreditar, pelo menos implicitamente, que se dermos às pessoas uma educação adequada, bons exemplos ou melhores leis, então todos vão seguir o caminho correto. Não é verdade? Não é assim que geralmente se pensa? Mas, contudo, porém, em que pese leis justas, exemplos nobres e educação de qualidade serem inestimáveis, todos eles, irmãos, são impotentes para mudar o coração comprometido com sua rebelião contra Deus. Dentro da igreja, muitos já disseram e ainda dizem que as pessoas estão doentes e até mesmo desesperadamente doentes. E se diz que a esses doentes que eles têm em si mesmos os recursos necessários para responder e cooperar com a graça de Deus. Lê do engano. Lê do engano. O apóstolo Paulo não diz que estamos doentes. Não. Ele diz que sem Cristo, ou longe de Cristo, nós estamos mortos. Espiritualmente falando, somos cadáveres no chão sem Jesus. Não podemos nos aproximar de Deus. Não conseguimos. Assim como um cadáver não consegue em si mesmo reunir forças para sair de seu túmulo. Esse é o estado de quem não está em Cristo. Morto. Se doente, precisamos de um desfibrilador para ressuscitar. Felizmente, Paulo não termina por aí. Começando no verso 4, ele se volta dos mortos no pecado para Deus, do mal que fizemos para o bem que Deus está fazendo em Cristo. Vamos ver Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. Diz assim: Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos de riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. O apóstolo Paulo aqui destaca 3 coisas sobre a graça de Deus. Em primeiro lugar, ele nos aponta para a obra de Deus nos versos 4 a 6. Transbordando de graça, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, salvou-nos, ressuscitou-nos juntamente com Cristo e nos fez assentar com Ele, o Pai, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Receber vida,
ser salvo, ressuscitar juntamente com Cristo e assentar com Deus nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o que significa a expressão: é pela graça que vocês são salvos. Em segundo lugar, Paulo nos aponta para a motivação de Deus. Por que Deus fez o morto reviver? Não foi por causa de suas obras. Paulo diz no verso 9 que não foram as obras que fizemos antes de nos tornarmos cristãos, nem as obras que temos feitos depois que nos tornamos cristãos que motivaram a Deus. Caso contrário, poderíamos ter motivo para orgulhar. Em vez disso, Paulo diz que Deus nos deu vida por causa de sua misericórdia, de seu grande amor com que nos salvou. Com efeito, Paulo inclui no seu argumento que o próprio amor e misericórdia de Deus são a fonte da nossa salvação. É somente pela graça, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Em terceiro lugar, Paulo nos aponta para o propósito de Deus. Com que propósito Deus fez o morto reviver? Paulo diz no verso 7 que foi para que exibíssemos em nós mesmos a gloriosa obra de Deus. Assim, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Como? Demonstrando pela nossa vida a obra-prima de nosso Criador e Redentor. Afinal, somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Escrevendo aos Coríntios, Paulo deixou claro que não apenas a nossa salvação, mas também a nossa santificação é obra da graça de Deus, ou seja, não é o que fazemos, mas o que Deus mesmo em nós realiza pela graça. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 10. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10 diz assim: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. O que somos ou fazemos não faz por merecer a graça. É o inverso. Nós nos tornamos o que somos devido inteiramente à graça que Deus derramou sobre nós. Aleluia! A causa decisiva para nos tornarmos o que Deus quer que sejamos, santos em Cristo, e fazermos o que Deus nos chama para fazer, boas obras, é somente a graça de Deus derramada em nós, e não a graça de Deus assistida por nós. Paulo diz a mesma coisa em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. Vamos ler? 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. Diz assim: Deus é capaz de lhe conceder toda a graça, todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com outros, para realizar boas obras. Agora, voltemos na história, bem antes de todas as coisas terem sido criadas, antes da cruz, lá na eternidade. Vamos ler Romanos 11, dos versos 5 a 6. Romanos, capítulo 11, dos versos 5 a 6. Diz assim: o mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Uma descrição ainda mais clara de que é somente pela graça é a nossa eleição para a salvação. Está em Romanos capítulo 9, verso 11 e 12. Vamos ler? Romanos capítulo 9, versos 11 e 12. Diz assim: antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela
recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolheu as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticavam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Historicamente, irmãos, somente pela graça significa a obra de eleição de Deus para a salvação do pecador. Eleger suas ovelhas antes da criação do mundo foi baseada somente na graça de Deus e não em quaisquer atos humanos de qualquer natureza previsto de antemão por Deus. A obra expiatória de Deus para a salvação do pecador propicia sua própria ira na morte de Cristo. Foi baseada somente na graça de Deus e não em algum mérito adicionado a Cristo. A obra regeneradora de Deus para a salvação do pecador, ressuscitar-nos da morte espiritual para a vida eterna, é somente pela graça. A graça do novo nascimento e não quaisquer esforços de santidade ou quaisquer, apesar de indispensáveis, são todos dons da graça de Deus. Assim sendo, juntamente com nossa herança protestante, a reforma da nossa herança protestante reformada, a Declaração de Cambridge, tese 3, diz assim: reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, as técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Que nosso louvor possa ecoar para sempre para o louvor da gloriosa graça de Deus. O que é a graça de Deus, irmãos? A graça de Deus é a sua disposição e ação para dar a maior bênção possível às criaturas menos merecedoras ao maior custo jamais imaginado. O maior custo jamais imaginado foi o sofrimento e a morte de seu único filho, Jesus Cristo. Romanos 8,32, Deus não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Aleluia. As criaturas menos merecedoras são os seres humanos, eu e você, que profanaram a glória de Deus, cometendo traição ao preferir outras coisas a Deus. Romanos 5, 6, 8 diz: Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Irmãos, a maior bênção possível adquirida ao maior custo jamais imaginado para as criaturas menos merecedoras pense comigo, o que é isso? Que bênção é essa? O maior presente que a graça de Deus nos dá é Deus mesmo para a nossa amizade, comunhão e alegria eternas. Glória a Deus. Romanos 5,10 diz ainda: quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. E 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz: pois Cristo também sofreu por nossos pecados, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Você já provou da graça de Deus? Já provou de Deus pela morte de Jesus Cristo? Arrependa-se e creia. Arrependimento, fé e novidade de vida são frutos da graça de Deus na sua vida, obra da regeneração de Deus, conduzindo-o a Deus por meio de Jesus Cristo. Prove e veja. A graça de Deus produz em nós arrependimento do pecado, fé em Cristo para a salvação e novidade de vida como fruto da salvação. Isso significa que, sendo a salvação somente pela graça e
todos os dons que recebemos, também obras da graça, não poderá jamais haver qualquer tipo de orgulho ou elitismo espiritual no povo que se diz evangélico, seja promovido pelo moralismo, comportamentalismo, assimilação da cultura evangélica ou o recebimento de algum poder, mesmo que chamado, alcunhado, apelidado de batismo com o Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo ou qualquer outra coisa, por qualquer outro ascetismo espiritual. Sendo a salvação somente pela graça, do início ao fim da obra de Deus, não poderá jamais haver qualquer atitude de superioridade por parte dos que se dizem evangélicos para aqueles que ainda não foram alcançados pela mesma graça. O povo evangélico há de ser o mais humano, paciente, amoroso e cuidadoso de todos os seres humanos. Jamais poderá se achar superior aos demais. Ao contrário, deverá ser bênção para as nações, começando de onde se vive e se está. Sendo a salvação somente pela graça, do início ao fim, obra de Deus, não poderá jamais haver por parte dos evangélicos quaisquer esquemas litúrgicos, mecânicos, mágicos, supersticiosos ou emotivos que visam a contribuir para a salvação ou mesmo a edificação do pecado. Se a causa suprema da fé salvadora é a graça de Deus, caberá ao povo de Deus simplesmente pregar, ensinar e discipular de modo pautado pelas Escrituras. O mais, o Deus mesmo o fará para salvar, edificar e santificar o pecador. Afinal, conforme nos atestou o apóstolo da graça de Deus, vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é verdade? Somente pela graça nos torna um povo humilde e dependente do poder de Deus. Oramos mais, pregamos mais, discipulamos mais, servimos mais, porque sabemos que pela graça fomos chamados para as boas obras, certo de que tudo depende de Deus. Somente pela graça, longe de levar-nos a abraçar uma vida de libertinagem e imprudência moral, levar-nos a buscar uma vida de consagração e santidade. E por que isso acontece? O grande compositor de hinos, Isaac Watts, capturou bem o ensino de Paulo sobre a graça quando escreveu o seu hino ao contemplar a rude cruz, última estrofe do hino 127 do Inário para o Culto Cristão. Se eu fosse o mundo lhe ofertar, ele o iria desprezar. Seu grande amor, sua graça, sua maravilhosa graça, vem requerer minha alma, a vida e todo o ser. Que Deus nos bendiga. Amém? Irmãos, Deus os abençoe. Muito legal tê-los aqui assistindo essa transmissão. Que essa palavra possa ter capturado o seu coração e que você compreenda que tudo é somente pela graça. Você não faz nada, absolutamente nada, para dar uma ajudinha a Deus. Não. É pela graça. É favor imerecido. E isso vem somente por meio de Deus. Se você quiser nos visitar, todos os domingos, a partir das 17h30, nossa reunião de oração, e às 18 horas o nosso culto público. A Igreja Cristã Encontro Gênesis se encontra na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Essa rua fica próxima a Mercedes-Benz e próximo à Avenida Carlos Marques Rolos, tá bom? Acesse o nosso site www.encontrogenesis.com.br, veja e assista os nossos vídeos pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Igreja Cristã Encontro Gênesis. Acesse nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Igreja Cristã Encontro Gênesis. Ouça também as nossas exposições bíblicas em áudio pelas principais plataformas de streaming. Basta você colocar Igreja Cristã Encontro Gênesis. Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Uma semana incrível. Que a graça do Senhor invada os seus corações. Um forte abraço a todos vocês. Paz e bem a todos.